Paz seja convosco, queridos irmãos. Vamos dar início a mais um estudo em nome do nosso Senhor Jesus. E nós vamos estar dando continuidade a respeito do único Deus, do Deus autoexistente, o Deus que criou os céus e a terra e tudo formou, né? Um Deus que está desde Gênesis. Então não tem como nós conhecermos esse Deus se nós não lermos a palavra de Deus, né? A Bíblia. Nós vamos ver que Deus fez todas as coisas sozinho. Ele ia dizendo e ia acontecendo, né? Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então isso foi tudo que Deus fez, né? Deus, um Deus ilimitado, um Deus que não tem princípio e nem fim de dias, né? O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, quando Deus criou todas as coisas, Ele já sabia também o fim de todas as coisas, né? Pelo seu poder, né? Quando Ele coloca o homem ali no jardim, né? E fala ali para que o homem não viesse comer do fruto que estava no meio do jardim. Então foi Deus que disse ao homem, não existia um intermediário. Então Deus, ele falava com o homem, né? Tanto que Deus, no virar do dia, procurou Adão ali, Adão, né? Depois da sua queda, depois de ter desobedecido a Deus, ali, né? Deus chega para ele e fala, Adão, e Adão tinha se escondido, achando que podia se esconder de Deus, né? Então, e Deus ali, ele faz vestes para o homem, para a mulher, de peles de animal, né? Simbolizando ali aquele cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, né? Que já apontava para Cristo. E nós vemos através da palavra de Deus, porque nós realmente conhecemos isso aí só através da Bíblia, porque não tem meio de você conhecer a Deus se não for por meio da sua própria palavra. Então Deus já providenciou ali um resgate para o homem, né? Desde o princípio, o qual o homem realmente ele necessita de Deus em todas as coisas, né? Então, para isso, nós devemos reconhecer esse único Deus, né? Um Deus verdadeiro, um Deus que ficou mandamentos para nós, escrito pelo seu próprio dedo, né? Aonde está escrito que nós só temos um Deus, e somente a esse Deus devemos adorar, né? Nós não temos dois deuses, a igreja de Deus não existe dois deuses, existe um Deus, né? Um Deus verdadeiro que criou todas as coisas, que foram feitas por meio dele todas as coisas, né? Não existe. Então esse Deus autoexistente, ele ia dizendo e ia acontecendo através do seu poder, né? E nós vemos através das leituras que já foram feitas, né? Quando Deus, ele já viu ali que iria ter que realmente existia um outro homem, um homem que iria resgatar, né? Aquele primeiro homem que havia caído, né? O primeiro homem, ele foi feito pela mão de Deus, né? Foi soprado em seu nariz o fôlego de vida para que ele fosse feito uma alma vivente. Ele passou a ser uma alma vivente a partir do momento em que Deus sopra em seu nariz. Então o primeiro homem, Adão. O segundo homem, Jesus, ele foi gerado em Maria. Então tudo aquilo que apontava para Cristo, né, o herdeiro de todas as coisas, né? Por que ele herdou? Herdou por alguém que havia feito as coisas, né, tudo. E ele herdou um nome que é sobre todo nome, um nome que já existia. Então Jesus, ele herdou um nome que já existia, né? Ele veio herdar, porque ele passou
existia a partir do momento que ele veio ser gerado em Maria. Mas pelo poder de Deus, Deus já viu que aquele homem que ia ser gerado em Maria ia resgatar o homem. Porque ele já continha nas profecias, quando Deus fala lá para a serpente, ali que colocaria inimizade entre a sua semente e a tua semente, esta lhe ferirá o calcanhar e tu lhe ferirá a cabeça. Então já estava apontando para Cristo, já estava falando ali do resgatador, aquele homem que viria a ser gerado em Maria, que iria resgatar o homem, um homem obediente, um homem que herdou todas as coisas, e nós somos cordeiros de Cristo, conforme a promessa, a palavra de Deus nos diz. Então nós estamos falando deste homem, A igreja de Deus, ela se baseia realmente desde Gênesis ao Apocalipse, porque nós cremos que tudo que está escrito é a palavra de Deus. Então nós temos que comparar as coisas. Como que nós vamos conhecer a Deus se realmente nós não buscarmos, desde Gênesis ao Apocalipse? Então é a maneira do homem conhecer a Deus, é através de estarmos atentos à tua palavra, meditando cada dia na tua palavra. Então eu convido os nossos irmãos para estarmos vendo aqui em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 45, que nos diz assim. 1 Coríntios 15, verso 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro, não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. O segundo Adão que nos resgatou é do céu, ele foi gerado em Maria, pelo poder de Deus, pelo poder de Deus, e cumpriu-se em Maria a palavra do Senhor, que havia de resgatar o homem através desse segundo Adão. Este homem que ele já viu desde o princípio, que ia resgatar o homem através da sua obediência, através da obediência à palavra de Deus, o qual não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se até a morte, Então aquele homem ali que tinha todo aquele poder ali sem medida, a Cristo foi dado sem medida. Então todas aquelas obras que Jesus fazia, ele fazia porque ali habitava o poder de Deus neste homem, porque esse homem é um homem que levou sobre ele os nossos pecados, Se não fosse ele levar os nossos pecados sobre ele, ele nem teria morrido, porque era um homem sem pecado, e a consequência do pecado é a morte. Mas Cristo não morreu, ele foi feito pecado por nós. Então ele não tinha pecado de si mesmo, Então esse segundo Adão, ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado por nós, Então o homem, ele passou a morrer a partir da desobediência. Esse segundo homem que passou a dar direito à salvação ao homem, resgatando-nos através da sua obediência. Então, um homem perfeito, aonde habitava o poder de Deus nele, um homem que habitava o poder de Deus nele, um homem perfeito, um homem que veio para resgate de toda a humanidade. Então estamos falando desse segundo homem, Mas vamos voltar aqui em 1 Coríntios capítulo 8, verso 4, onde nós vamos ver que realmente não há outro
Deus, a não ser um que criou todas as coisas, que criou o primeiro homem, Adão, feito do pó da terra, e que gerou o segundo homem, Adão, que é o Cristo, em Maria, pelo poder da sua palavra, né? Então vamos ver, 1 Coríntios 8, verso 4. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um. Então para nós não existe outro Deus senão um, né? Que é o Deus criador de todas as coisas, né? 1 Coríntios 8, verso 6. 8, verso 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Então, para nós há só um Deus, não existe outro Deus, né? E Jesus Cristo, que é o mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz que somente há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, não existe deuses, existe um Deus que criou todas as coisas, né? Tiago 2, verso 19, Tiago 2, verso 19, muito interessante. Tu crês que há um Deus, um só Deus, fazes bem. Tu que crês que há somente um Deus, fazes bem. Então, somente um Deus. A igreja de Deus crê em um único Deus, criador de todas as coisas. Porque nós cremos em tudo isso que está escrito na palavra de Deus. Gálatas 3, verso 20. Gálatas 3, verso 20. Vamos ver o que está escrito? Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Deus é um. Não existe dois deuses, existe um Deus, Criador, né? Por meio da sua palavra, Ele ia dizendo e acontecendo, né? Esse Deus, Criador de todas as coisas. Mateus 19, verso 17, né? Aqui é o próprio Senhor Jesus dizendo, né? Olha o que o Senhor Jesus está dizendo. Mateus 19, verso 17. E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então Jesus aqui, ele estava dizendo, né, a este mancebo, né, que não existia, que ele lhe disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Então Deus é bom, né? Porque Deus, ele já providenciou o meio do resgate do homem desde o princípio. E Jesus era este homem que iria resgatar o homem, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus providenciou algo ali para resgate do homem desde o princípio. Por isso que Deus é bom. Se Deus quisesse destruir o homem para sempre, ele teria destruído, mas ele
providenciou o meio para resgatar o homem através do seu filho, um homem obediente que foi gerado em Maria, né? Marcos 10:18, ninguém há bom senão um, que é Deus. Marcos 12:29, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? Deuteronômio 6:4, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. 2 Samuel 7:22, não há outro Deus senão tu só, né? Samuel 7:22. 1 Crônicas 17:20, não há Deus fora de ti. Então, fora de Deus não existe Deus, é o único Deus e verdadeiro. Zacarias 14:9, um será o Senhor e um será o seu nome, né? Então, o único Deus, a Bíblia ensina a unidade simples de Deus, não apenas afirmando que Ele é um, mas também afirmando que Ele é o único Deus. A palavra único significa só por si, né? A parte de estar solitário. A palavra único, né? João 17:3, vamos ver? João 17, verso 3. Vamos conferindo nas Escrituras, porque as Escrituras Sagradas é a nossa única regra de fé. Não existe algo fora da Bíblia, fora da palavra. Então a Igreja de Deus convida os irmãos, as pessoas, para estudarmos realmente, meditarmos em tudo o que está escrito, né? João 17:3 nos diz assim: único Deus e verdadeiro. O único Deus e verdadeiro, né? E esta é a vida eterna, ó. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste, né? Este homem, esse mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nós vamos ver 2 Timóteo 2, verso 5, né? 1 Timóteo 1, verso 17. 1 Timóteo 1, verso 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Né? 1 Timóteo 6,15. A qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então é a palavra de Deus que está nos dizendo. Judas 4. Negam a Deus, o único dominador. Judas, verso 25. Ao único Deus Salvador nosso. Segundo Reis 19, verso 15. Só tu és Deus. Só tu és Deus. Segundo Reis 19. Só tu és o Senhor Deus. Neemias, tu só és Senhor. A quem pertence Salmos 86, verso 9 e 10. Só tu és Deus. Isaías
44, verso 24. 44, verso 24. Vamos ler? 44, Isaías 44. Para quem acha que Deus depende de alguém para fazer alguma coisa, a palavra de Deus nos mostra que este Deus é o único, sozinho criou todas as coisas, né? Isaías 44, verso 24, nos diz assim: assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre: eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra, por mim mesmo. Ou seja, o próprio Deus, ele faz tudo por ele mesmo, pelo seu poder, né? Um Deus criador, um Deus que sozinho faz todas as coisas, né? Marcos 12, verso 32, vamos ver? Marcos capítulo 12, verso 32. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, né? Não existe outro além dele. Então o escriba, ele falou aqui as palavras que Jesus havia relatado ali, né? E Jesus mesmo disse, Marcos capítulo 12, verso 29 diz assim, 28 em diante, diz assim: e aproximou-se dele um dos escribas que tinha ouvido disputar, e sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus dizendo ali: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes, né? E o escriba disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele. Então o próprio escriba ali, ele exaltou a Jesus ali, né? Muito bem, disseste bem, há um só Deus, né? O Deus criador de todas as coisas, né? Deuteronômio capítulo 4, verso 35. Deuteronômio capítulo 4, verso 35. Deuteronômio 4, verso 35. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Então não existe um outro Deus senão o próprio Deus. 4:39, Deuteronômio 4:39. Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu, embaixo na terra, nenhum outro há. Nenhum outro há. Não existe outro Deus. Então é a palavra de Deus aqui nos confirmando, né? Deuteronômio 32, verso 39. 32, 39. Deuteronômio 32, 39. Nos diz assim:
Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Um único Deus está falando isso, né? O poder está com ele. 1 Samuel 2:2. Não há outro fora de ti. Então, fora de Deus não existe outro. Para quem acha que existia outro fora de Deus, está escrito aqui, ó, 1 Samuel 2, verso 2. Não existe outro fora de ti. Então Deus fez todas as coisas sozinho. Eu estou insistindo nesse assunto porque tem muitas crenças por aí dizendo que Deus não fez tudo sozinho, né? Querendo colocar limitações a Deus. E não existe limitações a Deus. Deus fez tudo sozinho. Há somente um Deus. Não existe outro, né? E existe um resgatador do homem. Um homem que foi gerado em Maria, o qual nos resgatou pela sua obediência a Deus. Ele teve que obedecer a Deus para nos resgatar. E é o mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. Então vamos lá. 1 Reis 8,60. Não há nenhum outro. Isaías 43, verso 10. Antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então o próprio Deus dizendo, antes dele não existia nenhum Deus se formou antes, e depois dele nenhum outro haverá, né? Isaías 43, verso 10. Isaías 43, 11. Fora de mim não há Salvador. Isaías 44, 6. Fora de mim não há Deus. Fora dele não existe Deus. Todos foram criados. Todos foram gerados, né? Isaías 44, 6. Fora de mim não há Deus. 44, Isaías 44, 8. Eu não conheço nenhum. Isaías 45, verso 5. Eu sou o Senhor e não há outro. 45, 14. Nenhum outro há mais, né? A não ser Ele mesmo, o próprio Deus, né? 45, 18. Eu sou o Senhor e não há outro. 45, verso 21. Isaías 45, verso 21. Não há outro Deus senão eu. Isaías 45, verso 22. Eu sou Deus e não há outro. Isaías 46, verso 9. Não há outro semelhante a mim. Não existe outro semelhante a Deus. Jeremias 10, 10. O Senhor é o Deus verdadeiro. Isaías 10, Jeremias 10, verso 10. Vou conferir aqui nessa outra tradução. Ele está escrito: mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo, o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações, não pode suportar a sua indignação. Então, a palavra de Deus, ela é realmente verdadeira, né? Joel, capítulo 2, verso 27, nos diz assim: ninguém mais, né? Não existe outro Deus além dele.
Então, realmente nós meditamos na palavra do nosso Deus e nós ficamos imensamente agradecidos por tudo quanto Deus tem feito, né? Jesus mesmo, ele herdou todas as coisas. Mas por que ele herdou? Por consequência, a sua obediência. Então ele mesmo, não tendo pecado, né, ele se fez pecado por nós. Então, se Jesus ele herdou algo, é porque algo era de alguém, né? E era do próprio Deus. E ele herdou todas as coisas. Herdou um nome que é sobre todo nome, né? Porque o nome de Jesus, ele contém o nome do Pai. E a gente realmente fica maravilhado, né? Mas vamos ler. Filipenses 2, verso 10 em diante diz assim, 9 em diante. Filipenses 2, verso 9 em diante nos diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós vemos aqui realmente que Deus deu um nome que é sobre todo nome e exaltou, e todo o joelho se dobre dos que estão nos céus e debaixo da terra. Então ele herdou tudo pela obediência que havia nele. Então, se ele herdou, é algo que não era dele, mas ele veio herdar pela sua obediência, né? Deus sabia que ele ia herdar todas as coisas? Sabia, porque Deus ele é poderoso, né? Antes de acontecer, ele já sabe. 1 Timóteo 2, verso 5, convido a estarmos lendo aqui, porque realmente há somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, né? Não existe outro mediador, né? Não existe. Não precisa pedir para Maria, para João, para Pedro, para ninguém. Você tem que pedir a Deus em nome de Jesus, e será feito conforme a sua obediência, né? 1 Timóteo 2,5 diz assim, na verdade eu vou ler desde o verso 4, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todo o homem, né, tenha o conhecimento de Deus, né? Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, um Redentor que morreu por nós na cruz, né, no madeiro, e que veio resgatar o homem através da sua obediência. Então, nós lemos aqui várias passagens a respeito de Deus, né, a respeito da criação de Deus, e a gente vê realmente através da leitura que Deus ele fez tudo sozinho pelo seu poder,
e que Ele providenciou o resgate do homem desde o princípio, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, já apontando, mostrando que viria um mediador, que viria um resgatador, o segundo Adão espiritual, que foi gerado em Maria pelo poder de Deus, que se cumpriu em Maria a palavra do Eterno, a palavra de Deus se cumpriu em Maria, e nós vemos que ela mesmo disse isso, quando nós vamos aqui no livro de Lucas, capítulo 1, nós vamos ver realmente que se cumpriu a palavra de Deus naquela serva do Senhor ali, que diz assim, Lucas 1, verso 31 em diante, nos diz assim, o anjo chegou ali para Maria, e diz assim, vendo, verso 30, diz assim, disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, o Espírito de Deus desceria sobre ela, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer, ele não existia, ele iria existir a partir deste momento, ele existia nas profecias, ele existia na palavra de Deus. Este queria nascer de Maria, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus, e eis que também tua prima concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês, e aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível, porque o questionamento de Maria aqui era o seguinte, eu não conheço varão, como que vai nascer alguém de mim se eu não conheço? E o anjo estava explicando, o poder de Deus iria fazer isso. E disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, segundo a tua palavra, segundo a tua profecia, segundo tudo que estava registrado a respeito do Messias que iria nascer dessa virgem. E o anjo ausentou-se dela. Então, para Deus não é nada impossível. É isso que o anjo estava falando ali para Maria. Ela não conhecia varão, mas a prima dela também era estéril. E ela já estava grávida e já era o 6º mês de sua gravidez. Então Deus, o seu poder é imensurável. É um Deus sem limites, é um Deus que criou todas as coisas e que gerou o segundo homem, Cristo. Foi
obedeceu, né? Até a morte de cruz, morte de madeiro, e nos resgatou. Um grande abraço a todos, meus irmãos, e espero que esses estudos estejam realmente ajudando os irmãos, né? Porque realmente tem tantas coisas que nós temos o desejo de dizer, né? De estar compartilhando com os nossos irmãos, e às vezes até nos falta palavras, né? Mas quando nós vamos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, eu acho que tudo se completa, porque realmente o que lemos não é de nós mesmos, é do nosso Deus, né? Então, qualquer dúvida, qualquer interesse em estudar conosco, basta entrar em contato com o nosso no telefone, né, que fica na descrição desse vídeo, e assim teremos um imenso prazer em estar falando com os nossos irmãos. Saudações a todos e que a paz seja convosco.